Então, vamos lá. Hoje nós vamos para História, página 24. Ok. Só o finalzinho aí da página que vai começar um outro assunto, porque ali em cima a gente já corrigiu, já fez e já corrigiu na última aula, tá bom? Então, vamos lá, podemos começar. Todo mundo já abriu na página 24. E então, vamos lá. Muito bem. Quando nós conversamos lá na sala, numa aula que nós tivemos sobre as cidades, a gente viu que as cidades geralmente começam perto de algum rio, né? Porque nós vimos que sem água não dá para a gente sobreviver, né? Não dá para a gente fazer tudo que a gente necessita para ter uma vida adequada, né? Então, nós vimos lá que nós precisamos da água do rio para abastecer a cidade, né? Para a água chegar até a nossa casa, para os nossos cuidados diários com a casa, com a nossa higiene pessoal, para fazer comida, lavar roupa. A gente precisa de água também para irrigar as plantas, né? Para dar de beber para os animais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a importância dos rios, né? E principalmente como era a vida em torno do Rio Nilo, né? Já que nós começamos a falar lá das primeiras civilizações, a gente tem que falar aí dos egípcios, né? Então, a importância dos rios. Então, o final dessa página 24 traz para nós aí sobre as primeiras comunidades, né? Vamos lá. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, na região da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China. No decorrer do tempo, esses e outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da comunidade. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a vida em torno do Rio Nilo. Lá, os povos, as margens do Rio Nilo, né, que fica localizado no continente africano, elas foram fundamentais para desenvolver os povos mesopotâmicos, indianos, chineses. Por quê? Os povos mesopotâmicos, os indianos, os chineses, todos eles se desenvolveram perto dos rios, certo? E os egípcios também foi assim, não foi diferente. Olha só o que acontecia lá. Além de fornecer água, o rio Nilo possibilitava o cultivo de alimento, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro, algodão, figo, uva e alho, entre outros alimentos nas margens. Papiro é uma planta usada para confeccionar papel e embarcações também que eles faziam. Ah, tia, mas tinha uma época que o Rio Nilo. Tinha uma época. Ei, Laila, tudo bem? Tinha uma Tudo. época, tinha uma época que chovia e o Rio Nilo transbordava. E tinha uma época de seca. E aí, como é que fazia com a questão da água? Aí, o que que eles fizeram? Olha, para evitar a falta de água nas épocas que o Rio Nilo, que as águas dele estavam baixas, os egípcios criaram canais, eles construíram canais de irrigação. Aí, na época da cheia, esses canais eram preenchidos pelas águas e enchiam os reservatórios. Eles criaram os reservatórios de água. E aí, o que que acontecia? Na época da seca, esses canais permaneciam cheios, porque eles eram fechados, né? E assim, uma grande quantidade de água ficava disponível, então, para eles, para ser usada na irrigação, né? Nos períodos em que não chovia. Então, olha só, gente, essa questão aí do Rio Nilo, quando a gente analisa assim, em um primeiro momento, parece que as cheias do Rio Nilo, elas eram assim, catastróficas, né? Parecia que acontecia uma catástrofe. Por quê? Para os habitantes daquela região? Porque destruía tudo que eles tinham plantado ali, tudo que estava nas margens daquele rio. Só que, porém, o que acontecia? Quando o volume de água diminuía, voltava ao normal, os povos que viviam ali, em torno do rio Nilo, eles eram beneficiados com uma camada de humus.
que é como se fosse um adubo natural, né? Que é um material orgânico, né? Que é formado pela decomposição de animais e plantas mortas, folhas. Então, aquilo é como se fosse um adubo natural e ele deixava o solo muito fértil. Então, ali era muito bom para plantar. Então, o que que acontece? Ah, vinha a cheia e parecia que era muito ruim, mas quando a água baixava, o solo ficava muito fértil. Então, as plantações produziam muito, né? Aí, por outro lado, tinha o que que nós falamos? O período de seca. No período de seca, era costume faltar água, né? Para molhar esse monte de plantação. Lembra? Nós estamos falando dessas plantações por quê? Porque na última aula nós falamos da descoberta da plantação, da agricultura. Nós vimos lá quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Lembra da imagem que nós vimos? Que eles perceberam que a semente caiu e depois de um tempo ele voltou, ali estava nascendo uma plantinha. Então, por isso que nós estamos falando dessa parte aqui agora. Então, olha só, nos períodos de seca, então, como era comum faltar água para molhar aquela extensa plantação lá, o que que eles faziam? Eles construíram, então, os canais de irrigação e os reservatórios, que nós vimos ali no texto. E aí, para aproveitar esses recursos, então, eles faziam o quê para aproveitar essa água? Eles usavam essas águas do reservatório, é como se fosse, assim, um tanque gigante para armazenar água, sabe? Uma caixa d'água gigante que eles faziam bem grande. E aí eles usavam isso para irrigar as plantações, porque aí beneficiava toda a população, ele beneficiava então toda a população que precisava, né, dessas plantas para sobreviver, ok? Então, olha só, essa parte aí, ela veio, na verdade, concluir, né, aquela parte que vocês fizeram lá da agricultura, da descoberta, né, da agricultura, de como se cultivava o solo. Na página 26, tem umas perguntinhas para vocês responderem, que nós vamos corrigir só a número 1 que vocês fizeram, só a número 1. Por quê? As outras, é para você falar o nome de um dos rios da nossa região, é para você fazer um desenho ou colar uma imagem, e aqui embaixo é para você fazer uma pesquisa. Então, essa página aqui que vocês vão fazer, ela é bem pessoal, porque aqui na nossa região, na nossa cidade, tem vários rios. Então, essa aqui a tia vai ter que corrigir de um por um. Então, essa página vai ser enviada para o e-mail da tia, para a tia corrigir de um por um e dar o retorno para vocês depois, tá bom? Eu quero que vocês comentem comigo aqui só a primeira, que também a tia vai corrigir quando vocês enviarem, mas só uma perguntinha. Por que os rios foram importantes para o desenvolvimento da agricultura e formação das primeiras cidades? Quem pode falar para nós? Nós já falamos isso lá no início do ano, lá na sala de aula, da importância dos rios para o desenvolvimento das cidades. Por que que o rio é importante, gente, para começar uma cidade? Oi? Pode falar, Breno. Para beber água, tomar banho, regar plantas. Isso. Então, olha só, nós vimos, eles são importantes porque eles vão fazer isso que o Breno falou. A gente vai usar para higiene pessoal, para fazer as atividades da nossa casa, para irrigar as plantações, né? Por quê? Preciso irrigar a plantação para ela produzir alimento. O ser humano precisa do alimento. Então, já viram, gente, alguma planta, algum alimento ser produzido sem ser cultivado, sem ser regado, ele precisa da água. Então, olha só, essa primeira questão aqui e todas as outras, tá vendo essa lupazinha aqui, gente? Essa lupa aqui, toda vez que aparece ela no nosso livro, é porque vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Então, essa página aí, quem já fez, já pode mandar para o e-mail. Quem ainda não fez, a tia vai dar uns dias para fazer e vou marcar uma data para vocês mandarem para o meu e-mail, porque eu vou analisar a pesquisa de vocês, ok? Tá bom? Então, olha só, na página 27, aí de história ainda,
nós vamos ver um pouquinho sobre o uso da terra no Brasil, né? Já que os homens deixaram de ser nômades, descobriram a agricultura, passaram a ser sedentários, aí tinha toda essa técnica lá que os egípcios usavam, né, nas margens do Rio Nilo. E no Brasil, como é que era? Então vamos lá, olha só, desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizam os recursos naturais, como a água e o solo, modificam a natureza. Criam canais de irrigação, lagos artificiais, estradas, pontes, áreas de pasto, com o objetivo de adaptar o meio natural para atender às necessidades humanas de habitação, transporte e alimentação, por exemplo. Então, olha só, o homem, então, modifica o ambiente. Para que o homem modifica o ambiente ou por que ele modifica o ambiente? Ele modifica para atender às suas necessidades. Que necessidades seriam essas? A necessidade de construir moradia, a necessidade de se alimentar, a necessidade de transporte, né, de construir. Então, o homem faz o quê? Para alimentação. Derruba algumas árvores para criar para o gado ou para criar uma área de plantio, né? Aí, outras vezes, eles constroem estradas em meio à natureza, eles constroem pontes, moradia. Às vezes, eles destroem uma parte da natureza para construir casa, para construir indústria, né? Então, ele modifica a natureza para atender às suas necessidades. Necessidade de moradia, de alimentação, né? Tudo que a tia falou aqui para vocês agora. E aí, gente, território brasileiro, aí a gente vai ver que o território brasileiro até 1500, sabe por quê? Muitas vezes a gente vê só de 1500 para cá, não é? Depois da descoberta para cá. Mas antes disso, lembra que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já estavam aqui? Lembra que a gente sempre fala isso? Então, olha só, o território brasileiro até 1500. Esse espaço nosso, esse território nosso brasileiro, ele passou por muitas transformações no decorrer do tempo. O Brasil, gente, o que hoje nós chamamos de Brasil, já tem ocupação de terra, de território há 3.000 anos, né? Como o nosso livro traz aí. Então, olha só, naquela época, então, antes da chegada, bem antes da chegada dos portugueses, alguns povos, entre eles os marajoaras, que nós vimos lá na página 4 de Geografia, eles iniciaram plantações de milho, de mandioca, de algodão, amendoim, né, maracujá. Esses marajoaras, nós falamos que eles construíam morros artificiais chamados de pesos, onde eles construíam a moradia deles ali em cima. Então, olha só, aqui embaixo nós temos uma imagem aí, como que mostra aí, ó, a cultura marajoara tornou-se bastante conhecida também por suas cerâmicas, tá? A tia vai falar daqui a pouquinho. Olha só, essa imagem que vocês estão vendo aí traz a seguinte legenda para nós, ó. As habitações e plantações dos Marajoara ficaram em cima dos tesos, a salvo das inundações dos rios. O que que acontecia, gente? Ó, eles construíam morros artificiais, né? Como assim artificiais? Eles iam jogando ali até formar um morro, né? Jogando terra, jogando alguns objetos até formar um morro. Então, eles construíam as casas deles, né? As habitações, ali em cima desses morros chamados tesos, né? Por quê? Para fugir das inundações. Sempre que vinha uma enchente, que vinha uma cheia, eles já estavam protegidos, porque eles estavam no alto, né? E eles construíam as suas casas sobre esses morros e eles formavam ali, então, aldeias que chegavam a ter cerca de 2.000 habitantes, tá? E ali em cima também eles plantavam alimentos para o consumo deles. E aí, gente, os marajoaras também, como disse aí na última frase aí dessa página, a cultura deles tornou-se bastante conhecida também por causa de sua cerâmica. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Aqui é um vaso de cerâmica produzido por povos marajoaras. Então, eles se destacaram também como grandes artesãos e artistas
porque a cerâmica produzida por ele se destacava pela beleza dos desenhos e da pintura colorida, tá bom? E aí, nós vamos ver agora também sobre uma técnica chamada coivara, na próxima página aí, página 28. Olha o que ela fala para nós, ó. Até 1500, o território brasileiro era habitado apenas por povos indígenas. Vários eram agricultores e precisavam de solo e água dos rios para conseguir plantar e se alimentar. Às vezes, algumas tribos se deslocavam pelo território em busca de lugares melhores para sua sobrevivência. Quando encontravam o espaço desejado, queimavam a mata local para construir suas habitações. As cinzas resultantes da queimada eram usadas para adubar o solo, iniciando-se assim o plantio de alimentos. Essa técnica de limpeza de solo com queima da vegetação e uso das cinzas é chamada de coivara, ainda praticada na atualidade. Então, olha só, eles faziam o quê? Eles precisam construir uma habitação, precisam de um lugar para morar, então eles iam lá, faziam uma queimada, né, da parte lá onde eles queriam construir, e aí as cinzas que sobravam da queimada, da vegetação que eles queimavam, eles usavam essa própria cinza para adubar já o solo e plantar, começarem a plantar ali os alimentos deles. Então, essa técnica aí de queimar e usar a cinza para poder plantar é chamada de coivar, tá? Gente, olha só, apesar da gente falar sempre assim que os índios têm uma relação muito harmônica com a natureza, né? Porque a gente sempre fala assim, os índios preservam muito a natureza, porque eles precisam dela para sobrevivência, mas os índios também interferem aí, né, no ambiente, tá? Só, gente, que olha só, na verdade, aí a maior interferência mesmo, as modificações ambientais, assim, digamos assim, em grande escala, que começaram em grande quantidade no Brasil, começaram mesmo com a chegada dos portugueses, com a colonização, começaram a partir de 1500. Como que eles começaram? Como que começou a ficar maior essa destruição da natureza aí? A partir da exploração do pau-brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a extrair o pau-brasil, aí começou um desmatamento maior, tá? Olha só o que o nosso livro traz aí na página 28. A exploração do pau-brasil. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas com mais frequência. Nos primeiros anos dos portugueses em terras brasileiras, grandes quantidades de árvores de pau-brasil foram cortadas e enviadas à Europa para serem comercializadas. Então, olha só, e também foram cortadas depois para a construção de moradias e para a produção de imóveis, tá bom? Então, gente, o pau-brasil foi a primeira atividade econômica dos portugueses quando eles chegaram aqui, ou seja, a primeira coisa que eles conseguiram lucrar, né, com o Brasil, que eles conseguiram ter algum benefício. E o trabalho, a exploração da árvore pau-brasil, ela foi tão intensa que a árvore quase ficou extinta, né? Em alguns lugares a gente ainda tem algumas. Ano passado teve até uma aluna que levou para nós uma semente de pau-brasil quando a gente estudou sobre isso. Mas são bem poucos, quase ficou extinta nessa época. Como que era feito o trabalho como que eles faziam esse trabalho aí com essa árvore com o pau-brasil? Esse trabalho todo de derrubar a árvore, cortar os troncos, carregar até os navios, eram feitas pelos indígenas. Como? Eles faziam trocas com os portugueses. Eles davam para eles algum objeto que eles nunca tinham visto, que eles não conheciam, né? E, em troca, eles faziam serviço para os portugueses. Por que a exploração do pau-brasil? Por que eles resolveram extrair essa árvore? Porque o tronco do pau-brasil ele tem uma cor avermelhada
E isso fazia do pau-brasil um item muito valioso para os portugueses. Por quê? Essa madeira que eles levavam era usada na construção de objetos, só que a verdadeira importância dela era exatamente essa cor vermelha. Era como se fosse uma resina vermelha que era encontrada na madeira, e eles usavam isso para produzir um corante para tingir tecido. Então, por isso que eles exploraram o pau-brasil. Aí a gente vai, alguma pergunta até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Que aí a gente vai responder 3 perguntinhas, e aí, na próxima aula, nós vamos falar quais foram os outros produtos cultivados também no Brasil. Ok? Alguém quer comentar? Não? Então, vamos. A primeira pergunta está aí. A primeira pergunta está aí na página 28 aí, ó. Embaixo no tronco da árvore, ó. Marque com X a alternativa correta. Primeiro, a construção de estradas, pontes, pastos e lagos artificiais não modificou a natureza. Isso é verdade? Sim ou não? Agora liga o microfone para responder, né, galera? Não, tia. Não, lógico que modificou a natureza, né? Então, nós não vamos marcar. As pessoas alteraram o meio natural para adaptá-lo às próprias necessidades de moradia, transporte, alimentação. Isso é verdadeiro ou não? Verdadeiro. Sim, as pessoas modificaram, né, o ambiente, o meio natural aí, para atender às necessidades dela. Ok? Então, só o segundo quadrinho. Na número 2, nós temos o seguinte: escreva exemplos de modificações que os seres humanos realizam na natureza para atender às seguintes necessidades. Então, vamos lá. Alimentação. O que o ser humano muda? O que ele faz na natureza para conseguir alimentação? O que ele modifica na natureza para conseguir a alimentação que ele precisa? Primeiro, dá para ele plantar onde tem um monte de árvore? Onde já está cheio de árvore? Gente, vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Não estou gostando. Dá, gente. Se eu estou aqui no meio de uma mata, já tem aquele monte de árvore, dá para eu fazer uma plantação ali, uma área de plantio ali? Não. Então, o que eles faziam com aquelas árvores? E isso derrubava. Então, assim, como que o homem modifica a natureza para conseguir alimentação? Ele derruba as árvores para criar áreas de plantio e também para criar pastos para gado. Por quê? A gente vai se alimentar também dos animais, da carne dos animais. Ok? Então, vamos lá. Então, eita, deixa eu digitar aqui. Como que eles modificam, então, para conseguir? Derrubada de árvores, né? Nós falamos, para criar pastos, para gado e áreas de plantio, né? E áreas locais para eles plantarem. Uma das coisas que estavam muito estranhas era o espelho. O espelho de parede estava apoiado no campo e estava completamente fora do lugar. Ok? E eu saber isso tudo. Tenta diminuir, então. Mas cabe. Não couber, coloca um pouquinho embaixo. Ô tia, Oi. como o meu não coube tudo, minha mãe falou que tava bom desse jeito mesmo. Eu botei assim, ó. Grandes quantidades de árvore para o Brasil foram cortadas. Tá, mas aí, ô Davi, olha só. Essa questão da árvore do pau-brasil foram cortadas, aí no caso aí, nesse caso não foi para eles conseguirem alimentação, eles cortaram para levar para a Europa.
tá? E aqui a nossa atividade, mas sim, foi cortada uma grande quantidade de pau-brasil. Só que perguntando, ó, exemplos de modificações que os seres humanos fazem na natureza para conseguir atender a necessidade dele, tá? Então, o que que ele faz? Ó, para ele plantar algum tipo de alimento, ele derruba as árvores que tem ali para poder arar a terra, jogar a semente, a plantinha crescer para depois ele conseguir o alimento, entendeu? Peraí, tia, tô terminando. Eu terminei, tia. Tá. Vamos lá para a letra B, então. E o que que o homem faz? O que que ele modifica na natureza por causa do transporte? Algo para ele poder andar livremente. Ele faz o quê? Ele constrói o quê? Ruas e pontes? Isso, ele constrói ruas, estradas, pontes, né? Então, vamos colocar isso aí. Construção de estradas e pontes em meio à natureza, né? Corrigindo, Davi. E o que que o Tia, homem... Oi. aqui aqui de baixo, eu botei as moradias construídas. Na letra C? Ah, não, aqui na Ah, na tá. Eu 1 vou chegar lá de ainda. baixo. Calma aí um pouquinho, que essa aí já é da próxima imagem, tá? Só um minutinho. A gente terminar aqui, tá bom? Olha só. E o que que o homem modifica na natureza para ele fazer a moradia dele? Para ele construir a moradia dele? Ele corta árvores. Isso. Ele derruba árvores para construir moradias e para fazer o quê? Para colocar dentro de casa? O que que a gente tem de madeira dentro de casa? O que que tem de madeira dentro de casa? Hum? Eu tenho o meu chão de madeira aqui na casa. Móveis, os móveis. Então, olha só, ele derruba árvores para construir moradias e móveis, né? E fabricar móveis. De madeira, olha. Isso. Ô, Davi, agora essa número 3, aí vai vir aquela resposta que você falou agorinha, não a da moradia ainda, aquela que você falou primeiro. Olha só. De que forma os portugueses iniciaram o desmatamento da Mata Atlântica? Como é que eles começaram a desmatar a nossa mata? O que que eles tiraram dela? Ao Brasil? Isso aí. Então, como que eles começaram? Eles começaram com a exploração de grandes quantidades, né, de árvores do pau-brasil, tá? É isso que eu quero. Ok? Não, tia, espera. Tá, tia, tô esperando. Você acabou de comer. Você acabou de comer pão. Pode comer. Você. É o que sua mãe fez. Então, eu não quero. Eu faço agora. Vai. Pronto, galera?
aqui. Tá. Passa aqui. Não. Peraí. Pode ir. Podemos? Todo mundo? Murilo também? Terminei. Tô dando a última palavra. Tá. Pronto. Pronto, Murilo? Então, vamos lá. Pronto. Próxima questão. Ô, Próxima tia. questão, o Davi já até falou. Oi. Separa aí rapidinho. Oi? Espera aí rapidinho. Ah, é por causa que eu tava escrevendo, porque o meu tava errado. Ah, tá. Quer que volta lá, então? Sim, é rapidinho. Pode resumir, tá, Davi? Você tá em qual, Davi? Oi? Você tá em qual? Eu tô no B de transporte. Davi, então você vai ter que voltar lá depois na aula para continuar, tá bom? Porque Oi? a tia esperou um tempão aí já. Depois você vai ter que voltar lá no YouTube para ver a aula para continuar, tá? Tá bom. Tá bom? Ou então depois você vê comigo lá no e-mail, tá bom? Tá. Então vamos lá. Agora é aquela que você já acertou, tá, Davi? Olha só, leia esta imagem. Todo mundo analisando essa imagem aí, gente. Olha só. Vocês estão vendo que aqui tem ainda algumas vegetações, aqui no meio não tem praticamente nada. Tem uma árvore em algum lugar ou outro, mas olha só, que fator modificou a vegetação do Morro dos Prazeres de acordo com a imagem? As moradias. Isso aí, a construção de moradias, as moradias. Então, isso aí que modificou. Vamos anotar aí, então. Oi. É as moradias, tia, né? Construção de moradias. Eles tiraram toda a vegetação que tinha aqui, né? Para construir casas. Ok, galerinha? Sim. Então, essa questão de número 2 aqui, olha a lupa aqui de novo, ó. Aqui apareceu a lupa porque é uma pesquisa. Essa pesquisa que você vai fazer na quarta-feira, na aula de história, a tia já colocou lá no planejamento, no cronograma que é enviado para vocês, e essa também vai ser mandada para o meu e-mail para eu corrigir, ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, hoje, em história, era isso. Vamos continuar, então, igual nós fizemos semana passada. Vamos fazer um tour pelo nosso livro. Agora, nós vamos abrir Ciências na página 21. Quem já encontrou? Eu. Que página, tia? Página 21 de Ciências. Ai, gente, o meu construção de moradias ficou ali. Faz de conta que vocês não estão vendo, tá? Acompanha pelo livro, tá bom? Podemos? Olha só, na nossa última aula de ciências, nós falamos aí, corrigimos as atividades sobre as relações, né? Estabelecidas aí entre os seres vivos. Nós falamos das relações harmônicas, das relações desarmônicas e encerramos aquela parte.
Hoje nós vamos começar a ver um pouquinho. Vocês já leram o conteúdo antes da aula, que a tia já tinha passado, né, sobre cadeias e teias alimentares. Hoje, especificamente sobre cadeias alimentares, tá? Então, nessa página aí, nós temos um trecho, uma parte de uma canção chamada Na Borda da Mata Escura, né? E ela trata da caça realizada pela onça pintada na mata e de como os outros animais reagem a isso. Então, nós temos aí, ó, na borda da mata escura. E na mata, o medo espalha, vem a onça na caçada, lobo some, mico ralha, paca encolhe, anta cala, tão calada na tocaia, em seu salto é certeira. Foge, foge, a cutia, capivara em tremedeira. Tão danada na destreza, vem do nada, salta a onça, descuidado vira presa, e um esturro a mata afronta. Então, nós temos aqui em cima, né, o significado das palavras menos usadas por nós ali, que estão sublinhadas, né? Então, olha só, quando nós estamos falando de relações harmônicas e desarmônicas, nós vimos algumas coisas lá que vão responder agora essa perguntinha que veio nessa página. Que tipo de relação ecológica a onça estabelece com os animais citados na canção? Predatismo. Isso, predatismo. A onça, no caso, ela é o predador, né? Ela captura os animais para se alimentar. Então, os animais que ela captura são as presas, né? Agora, presta atenção na segunda pergunta. Por que a onça precisa caçar outros animais? Para se alimentar. Para se alimentar. Por que a gente se alimenta? Para a gente viver. Sim, para a gente viver. O nosso corpo precisa de energia, não é verdade? Para nós realizarmos as atividades do dia a dia. E aí, essa energia que o nosso corpo precisa vem de onde? Dos alimentos. Então, a onça, ela precisa se alimentar, então, para obter energia para realizar as atividades dela. E a onça, ela é um animal carnívoro, né? Que aí vocês viram isso aí na página 22. Quem é que leu já essa página aí e quer falar alguma coisinha para nós sobre os animais carnívoros, herbívoros e onívoros? Alguém quer falar? Não? Então vamos lá. Então vamos lá, olha só. A gente acabou de falar com vocês sobre a energia que a gente precisa para realizar as atividades. Assim como os seres humanos, os animais também precisam de energia. Então, eles obtêm essa energia através do alimento, né? Dos alimentos, através da alimentação. Se eles não se alimentarem, vão ficar fracos e podem até morrer, não vão conseguir fazer nada. Então, olha só, os vegetais, eles absorvem a energia do sol e transformam em alimento durante a fotossíntese. Lá no terceiro ano, quando vocês estudaram sobre o processo de fotossíntese, lembra? Que os vegetais, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento? Lembram, gente, da fotossíntese? Ela produz o próprio alimento, né? Que é um tipo de glicose, se alimenta daquilo. Então, as plantas, elas necessitam da luz do sol, da energia que vem do sol, tá? Já os animais não produzem os seus próprios alimentos, então eles precisam dos vegetais e de outros animais para obter energia. E aí existem 3 tipos, né? Olha só, existem os animais carnívoros, que se alimentam somente de outros animais. Só comem carne de outros animais, de carnívoros. Existem também os animais herbívoros. Esses se alimentam somente de vegetais, só comem plantas, né? Então, nós temos aí igual o boi, a girafa, o hipopótamo, a capivara, que está na imagem de vocês. Esses que comem plantas são chamados de herbívoros. Os que comem outros animais são chamados de carnívoros. E nós temos também os animais chamados de onívoros. Os onívoros, eles comem tanto vegetais quanto outros animais. Então, olha só. Quem pode dar um exemplo para nós de um onívoro?
Oi? A gente. Isso. Os seres humanos são considerados onívoros, porque a gente come tanto vegetais, né, salada, fruta, como também a gente come aí carne de frango, de boi, de porco, peixe. Então, a gente se alimenta também de outros animais. Então, nós somos onívoros, ok? Vocês vão continuar essa leitura aí. Amanhã nós vamos tirar um tempinho para terminar essa parte aqui, tá bom? Que o nosso tempo hoje acabou, tá, meus amores? Laila, bom te ver. Eu já estava sentindo sua falta, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau!